Trianon, o Viajante das Estrelas, capítulo 8, parte 1, Os Polos da Terra. Olá, sou eu, Trianon. Há um bom tempo não nos falávamos, não é mesmo? Eu sempre estive aqui, junto com todos os companheiros da equipe, mas era muito necessário que outros seres galácticos se comunicassem com vocês para que vocês definitivamente tomassem conhecimento de que não estão sozinhos no universo, que vários outros seres habitam este universo, milhões de outras raças para ser mais correto. E a partir de agora nós estamos nos apresentando e dando algumas características físicas nossas. O motivo de estarmos fazendo isto é que a reação humana é a de ainda estar muito apegada à forma, a como as pessoas ou as coisas são, fato que para nós já não tem tanta importância. O que importa é a luz que o ser emite, o nível de consciência que ele vibra. Desta forma eu passei 2 capítulos desta novela sem dizer nada, deixando que outros seres contassem a história. Agora eu, Trianon, voltarei a contar-lhes como tudo está acontecendo, como tudo aconteceu, ou se você preferir, como tudo acontecerá, pois o tempo aqui não é linear. Você pode estar se perguntando: os relatos desta novela são realidade ou ficção? Ou ainda, como já dito, o que nesta novela é realidade e o que é ficção? Pois eu vos digo que isto é o que menos importa, porque o papel fundamental desse trabalho, deste relato, é mostrar a vocês que existem outras raças no universo, outras tecnologias, muito mais avançadas que as que vocês conhecem, para que quando você que me ouve, tomar conhecimento de todas estas coisas, isto não ser tão chocante. E olhe que mesmo você tomando conhecimento, a partir deste tipo de trabalho que nós realizamos, ainda assim, será chocante. Então não se atenha ao fato de tentar procurar na sua internet ou nos seus livros de história sobre o que eu estou narrando, em primeiro lugar, porque isto não estaria lá, por não ser do interesse das elites que comandam esses meios de comunicação, sejam eles a internet, a televisão, ou mesmo os livros. E em segundo lugar, porque isto não importa para nós e nem para a evolução de vocês. Parábolas sempre inspiraram a humanidade. O que vocês precisam entender é que o único sentimento que deve ser manifestado é o do amor. Isto não é fácil, obviamente, mas é um caminho que está se abrindo para cada um de vocês. Então não julgue, não critique, não condene nada e nem ninguém. Nesta história, o que eu poderia dizer a você é que avalie como você também poderia ter cometido cada uma destas coisas. A humanidade tem um sério problema, o de sempre pensar no outro, o outro como culpado, ou até mesmo o outro, como vocês dizem, como a tábua de salvação. É um hábito que já foi possível perceber em vocês. Colocar alguém em um pedestal, como se aquele pudesse resolver todos os problemas inerentes a cada um de vocês, ou à sociedade de vocês como um todo. Ou então, criticar alguém e colocar esse alguém como se fosse o culpado ou a culpada de tudo que não deu certo neste ou naquele aspecto. Não coloque ninguém como estando acima de você, mas também não coloque ninguém como estando abaixo de você. Eu o convido neste momento a ouvir esta novela e entender que ela é apenas uma novela, para abrir o seu campo mental e a sua capacidade de abrir-se para possibilidades diferentes, energéticas e espaciais.
Então vamos agora à nossa história, que se passa nos polos, no Polo Sul e Polo Norte, onde em cada um existem entradas para a cidade intraterrena da tão famosa Agartha, chamada por vários nomes. A cidade de Telos, em que muitos remanescentes da Lemúria vivem, nos diz muito. O que importa agora é que você preste atenção em cada detalhe que nós vamos tratar nesta história, então vamos lá. Desta vez iríamos explorar o Polo Sul e o Polo Norte de Gaia ao mesmo tempo. Uma parte da nossa equipe exploraria o Polo Sul e a outra parte exploraria o Polo Norte. Então, nos encontraríamos na cidade subterrânea, pois como já dito, existem entradas nos dois polos e também em outras partes do planeta. Como estávamos em 5, os comandantes optaram por juntar mais um ser galáctico à nossa expedição. Desta vez nós contaríamos com a participação de um ser que, para a espécie humana, aqueles que têm conhecimento da existência de outros seres no universo, são muito mal vistos. Porém, em todas as raças existem aqueles que trabalham a favor do bem, e desta vez nosso companheiro seria um ser galáctico da raça Grey, os homenzinhos cinza e pequenos, representados nas suas imagens. Como sempre dito, a forma não importa. Uma parte deste relato eu deixarei por conta deste ser, onde ele explicará um pouco das suas origens e ele narrará como está sendo a sua experiência. Desta forma, este capítulo 8 desta novela contará com duas partes, capítulo 8 primeira parte e capítulo 8 segunda parte. Começando então este capítulo, fomos eu, Triamon, novamente a nossa amiga, com o nome do quarto chácara, chácara do coração, a nossa irmã galáctica Anahat e o nosso novo integrante da última aventura, Draco. No Polo Sul estabelecemos contato com os guardiões da entrada para a civilização intraterrena naquele polo. O que nós pudemos observar foi que é uma área bem isolada, bastante gélida e de difícil acesso, mas perceptível para os seres certos. Foi possível observar também equipamentos e estruturas dos seres que não desejam a evolução da humanidade. Desta forma, relativamente próximo às entradas havia sempre o núcleo destes seres, de forma a causar medo nos humanos que dali se aproximassem. Então, antes de percorrermos o caminho que levaria a uma das entradas para a civilização intraterrena, fomos verificar mais de perto como tudo aquilo funcionava e obviamente desativarmos toda aquela estrutura, pois sabidamente tinha a função de causar algum dano aos seres da superfície. Ali existia um mecanismo que permitia que qualquer ser fosse teletransportado. Desta forma, muito rapidamente eles podiam conduzir humanos que compactuavam com as suas ideias para reuniões secretas como a que foram surpreendidos na região da Rússia. Pois além de participarem destas reuniões em corpos não físicos, era possível sim, que houvesse a participação de humanos com os seus corpos físicos, e isto nos deixou bastante intrigados, porque antes de desativarmos toda aquela estrutura, precisaríamos ver quais seres se reuniriam ali e o que traçavam para a humanidade da superfície. Uma das grandes características da companheira Anahat era ser bastante sutil e passar desapercebida dos detectores destes seres, pois se entrássemos de forma furtiva, não realizariam o que de fato haviam ido fomentar naquele local. Por isto não fomos em naves espaciais.
Faço aqui um adendo. Eu não estou mais em Gaia há cerca de 10 anos do tempo de vocês, mas tenho as informações de muito do que se passa neste planeta. Este capítulo está sendo escrito em um período que a humanidade teve grande comoção pela morte de alguém da realeza, e que por vários dias o seu corpo ficou viajando por vários locais da Terra. A pergunta que eu deixo aqui e que eu não vou responder, mas que cabe a vocês meditarem sobre o assunto, estas pessoas que têm os caixões lacrados com chumbo para não deteriorarem-se, em verdade são tão humanas quanto vocês, mas até que ponto? Outra questão é, a civilização intraterrena mantém muitos dos seus corpos de milhares de anos, desde quando um dos grandes continentes foi afundado, sem precisar de câmara alguma. Então, isso mostra que em verdade a realeza é feita de pessoas comuns, porém, precisam ser observadas. As últimas perguntas, os últimos questionamentos são: ainda era aquela a pessoa que realmente vivia como monarca e representava a realeza naquele país, ou aquela pessoa já havia sido afastada e apenas um clone ocupava aquele espaço, para que não se causasse tanto burburinho com seu sumiço inexplicável? Ou ainda se trata do movimento de retirada dos grandes representantes, dos que subjugaram a humanidade que ainda reinam na Terra? Nós não vamos parar aqui e ficar fazendo conjectura e nem vamos dizer a você que ouve esta novela, se sim ou se não. Pergunte ao seu coração, mas ouça o seu coração, o que ele te responder será a verdade. Isto não tem a menor importância, no tempo certo tudo será esclarecido. De forma a não ser percebida, a nossa amiga, a companheira Nahat, entrou em consciência. Não foi nem necessária a entrada com seu corpo, para compreender o que de fato ocorria naquele lugar. Era uma estrutura subterrânea muito escura e com muitos seres. Havia um salão enorme e outros salões menores. Eram vários líderes religiosos, líderes políticos, popstars e muitas pessoas que a humanidade nem imagina. Uma enorme pirâmide subterrânea, feita de material escuro, captava energias cósmicas para energizar toda aquela estrutura. Sim, as pirâmides têm a função de captar ou doar energias. Por este motivo existem por todo o planeta em pontos estratégicos. Embora hajam contra a evolução e se digam da não-luz, utilizam-se das energias cósmicas. Nestas reuniões eram tratados assuntos que acabavam por direcionar a humanidade dormida para os fins que eles desejassem. Então, depois deste levantamento, foi possível oportuno que nós entrássemos e desativássemos aquela base. Dali era possível enviar sinais que através da sua rede de comunicação pela web, as pessoas fossem induzidas a determinados comportamentos, além de terem sido traçadas novas estratégias para aumentar a utilização e dependência desta rede internacional, onde há uma interligação de todos os computadores pelo mundo. Vejam que computadores estão disponíveis nos seus dispositivos móveis e estes precisavam ser amplamente utilizados, mais ainda que anteriormente, e novas redes de compartilhamento social serem implantadas, para controlar ainda mais os hábitos humanos incentivar o olhar à futilidade.
A humanidade desta forma voltaria mais uma vez o seu olhar para a forma e para o outro, procurando modelos externos de comportamento e deixando que assuntos de banalidade sem importância para a evolução ditassem o dia a dia, com fofocas e supostas mensagens de autoajuda, que em verdade nada acrescentam. São muitas as coisas que as pessoas não sabem, e ainda mais, em verdade não querem saber. O tempo perdido com as comunicações sem proveito nas redes sociais é na atualidade mais poderoso que as mídias antigas, como televisão e outros meios de comunicação. O que importa é que existem séries em todo o universo que estão libertando a humanidade desses momentos de aprisionamento, e isto acontece em Gaia e servirá como inspiração à libertação de outros orbes. Experiências são realizadas nestes locais, com muitos que desapareceram sem deixar vestígios, pois muitos daqueles que desaparecem, como já dito em capítulos anteriores, são utilizados para estas experiências. Mas que fique clara uma coisa: nenhum ser passa por estas experiências sem de alguma forma tê-las acionado em algum momento da sua caminhada evolutiva. Porém são situações que não podem mais ser admitidas neste planeta em evolução. Foi possível observar naves espaciais estacionadas nesses ambientes. Eram naves modernas, sim, entretanto, não possuíam toda a estrutura tecnológica das nossas naves. Posso dizer isto com propriedade, pois a minha função ou profissão, se preferirem, é como se eu fosse um engenheiro mecânico. Um sentimento começou a se manifestar fortemente. Assim, depois de tantas décadas nesse planeta, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de retornar ao meu lar na constelação de Andrômeda. Depois de desativarmos toda aquela estrutura, fomos então na direção de entrarmos na cidade intraterrena, pois nos encontraríamos com a outra equipe que vinha pelo polo oposto, para desta forma realmente irmos desativando as redes em torno de toda a Gaia, que mantém a mente da humanidade voltada a questões sem importância, fazendo com que as pessoas voltem sua atenção para situações que não levarão a lugar algum a não ser ao aprisionamento. Existem palavras que devem ser ditas para que os guardiões liberem a entrada de qualquer ser. A cidade sagrada, assim obtivemos a permissão para seguirmos em frente, na direção que nos levaria mais uma vez ao interior daquela cidade intraterrena, e lá traçaríamos um plano para efetivamente reativarmos de forma muito forte todos os pontos existentes na Terra para a captação e difusão das energias cósmicas universais. Mantínhamos contato com a equipe que vinha pela entrada do Polo Norte. Dela fazia parte Prickett, o novo ser que vai se apresentar, da raça Grey, para vocês de nome, Untalo e também Tuntzili. Esta equipe teve mais ou menos as mesmas experiências que nós tivemos vindo pelo lado sul de Gaia. Às vezes fica difícil para vocês entenderem o porquê é tão importante manter postos nos polos da Terra. Vejam bem, os polos da Terra representam as extremidades do seu eixo. Então, é um caminho de energias muito poderosas que perpassam todo o planeta de uma extremidade à outra. Por isto tamanho o interesse dos seres que não querem a libertação do planeta, em manter domínio externo desses pontos, de modo a fazerem conexões com outros pontos que durante milênios eles dominaram.
O caminho agora estava já bem limpo e as naves poderiam desativar mais uma instalação. Este trabalho é muito importante para a desativação destas estruturas. Desta forma, os representantes deles, aos poucos vão perdendo a força, mas a vibração de vocês interfere neste processo, interfere muito em todo o processo.